Antártida parece um lugar parado no tempo. Um continente silencioso, coberto por gelo, distante de tudo o que chamamos de vida cotidiana. Para muita gente, especialmente no Brasil, ela parece tão distante que é fácil acreditar que nada do que acontece ali pode nos afetar. Mas essa impressão é enganosa. A Antártida não é um bloco de gelo imóvel. Ela é um sistema ativo, sensível e em constante transformação. Sob camadas de gelo que chegam a mais de 3 quilômetros de espessura, existe um mundo oculto que quase ninguém vê. Ali embaixo, há água líquida, montanhas soterradas, calor vindo da terra e até formas de vida microscópicas sobrevivendo no extremo. E o mais importante, o que acontece sob a Antártida não fica na Antártida. Pode influenciar o clima, o nível do mar e a vida de milhões de pessoas ao redor do planeta. A Antártida não é apenas gelo. Apesar de ser o continente mais frio da Terra, a Antártida está longe de ser apenas um bloco sólido de gelo parado no tempo. Sob essa superfície branca e silenciosa, existe um ambiente surpreendentemente ativo, moldado por forças naturais que continuam agindo até hoje. Abaixo de quilômetros de gelo, cientistas já identificaram água líquida, rios pressurizados e grandes lagos escondidos do mundo exterior. Existem também cadeias inteiras de montanhas soterradas, formadas muito antes de a Antártida se tornar o continente congelado que conhecemos hoje. Em algumas regiões, o calor que vem do interior da Terra aquece a base do gelo, criando condições inesperadas em um dos lugares mais frios do planeta. Tudo isso transforma a Antártida em algo muito diferente de um deserto congelado. Ela funciona como um sistema vivo, conectado ao oceano, ao clima e ao restante do planeta. Antártida Oriental e Ocidental. A Antártida não é um bloco único e homogêneo. Cientificamente, ela é dividida em duas grandes regiões com características muito diferentes. A Antártida Oriental é a maior delas. É mais elevada, mais fria e, de modo geral, considerada a parte mais estável do continente. Grande parte do gelo da Antártida Oriental repousa sobre rochas acima do nível do mar, o que reduz a influência direta do oceano nessa região. Já a Antártida Ocidental apresenta um cenário bem diferente. Ali, o gelo se apoia em áreas que estão abaixo do nível do mar. Isso faz com que o oceano consiga penetrar por baixo do gelo, criando uma situação muito mais vulnerável ao derretimento. É justamente nessa região da Antártida Ocidental que os cientistas concentram grande parte da atenção, porque pequenas mudanças ali podem gerar impactos globais. O gelo que derrete por baixo. Quando se fala em derretimento do gelo, muita gente imagina o calor do ar agindo apenas na superfície. Na Antártida, porém, o processo mais perigoso acontece longe dos nossos olhos, abaixo do gelo. Águas do oceano, ligeiramente mais quentes, conseguem infiltrar-se por baixo das plataformas de gelo que flutuam sobre o mar. Essas plataformas funcionam como freios naturais, segurando as grandes geleiras que vêm do interior do continente. Quando elas se afinam, se quebram ou colapsam, as geleiras atrás delas passam a escorrer mais rápido em direção ao mar. É como retirar o freio de um sistema gigantesco. O gelo acelera, o oceano recebe mais água e o nível do mar começa a subir. Por que isso importa para o Brasil? Pode parecer estranho pensar que algo que acontece no extremo sul do planeta possa afetar diretamente o Brasil. Mas o gelo da Antártida é uma das principais engrenagens que controlam o nível dos oceanos em todo o mundo. Quando grandes volumes de gelo entram no mar e derretem, o nível do oceano sobe, mesmo que de forma gradual. Para o Brasil, isso significa maior risco de alagamentos em cidades costeiras, erosão de praias e pressão sobre portos e infraestrutura. Mesmo poucos centímetros a mais no nível do mar já são suficientes para agravar enchentes, marés de tempestade e prejuízos econômicos. Por isso, o que acontece sob o gelo da Antártida não é um problema distante, mas um fator que influencia diretamente o nosso presente e o nosso futuro. O calor que vem da Terra. Mesmo em um dos lugares mais frios do planeta, o gelo da Antártida não está isolado do calor que vem do interior da Terra. Em algumas regiões, especialmente na Antártida Ocidental, esse calor geotérmico
é maior do que se imaginava no passado. Isso não significa que vulcões estejam prestes a entrar em erupção, mas indica que a base do gelo pode estar mais quente. Esse aquecimento na base favorece o chamado derretimento basal, quando o gelo derrete de baixo para cima. Com mais água líquida na base, o gelo perde atrito e passa a deslizar com mais facilidade em direção ao oceano. Esse processo atua em conjunto com o aquecimento do oceano, criando um efeito silencioso, mas poderoso, na perda de gelo do continente. A água subglacial. Rios invisíveis sob quilômetros de gelo. Sob quilômetros de gelo sólido, a Antártida esconde algo que parece impossível: água líquida em movimento. Essa água não existe porque o ambiente é quente, mas por causa da enorme pressão, do calor vindo do solo e do atrito do gelo em movimento. Em algumas regiões, essa água se acumula formando grandes lagos subglaciais, escondidos do mundo há milhares de anos. Em outras áreas, ela flui por canais e rios invisíveis, criando uma rede subterrânea sob o continente. Essa água funciona como um lubrificante, reduzindo o atrito entre o gelo e o solo e permitindo que as geleiras se movam mais rápido. Quando esse sistema hídrico se intensifica em pontos críticos, ele pode acelerar de forma significativa a perda de gelo da Antártida. Vida extrema sob o gelo. Se existe água líquida isolada sob o gelo da Antártida, surge uma pergunta inevitável: existe vida ali embaixo? Em ambientes extremos, sem luz solar e com pouquíssimos nutrientes, cientistas já encontraram sinais de vida microscópica altamente especializada. Esses micro-organismos conseguem sobreviver em condições que seriam letais para qualquer ser humano. Eles vivem no escuro total, sob pressão intensa, isolados do mundo exterior há milhares, talvez milhões de anos. Estudar essa vida extrema ajuda os cientistas a entender até onde a vida pode resistir aqui na Terra. E também serve como modelo para a busca de vida em outros lugares do Sistema Solar, onde o gelo pode esconder oceanos semelhantes. Montanhas enterradas sob o gelo. Sob a imensa camada de gelo da Antártida, existe algo que quase ninguém imagina: cadeias inteiras de montanhas escondidas. Essas montanhas se formaram muito antes de a Antártida se tornar um continente congelado como conhecemos hoje. Mesmo invisíveis, elas influenciam diretamente o comportamento do gelo acima delas. Vales profundos sob o gelo funcionam como corredores naturais, permitindo que as geleiras fluam mais rápido em direção ao oceano. Já cristas e elevações enterradas podem frear esse movimento, retardando o avanço do gelo. Por isso, mapear o relevo escondido sob a Antártida é essencial para prever como o gelo vai se mover e como o nível do mar pode mudar no futuro. A Antártida como memória do clima. Além de influenciar o presente, a Antártida guarda registros detalhados do passado climático da Terra. Ao longo de centenas de milhares de anos, a neve se acumulou em camadas, formando um verdadeiro arquivo natural. Presas nessas camadas estão pequenas bolhas de ar, que são amostras reais da atmosfera do passado. Ao analisar essas bolhas, cientistas conseguem reconstruir níveis antigos de gás carbônico, temperatura e ciclos climáticos. Esses dados mostram que o clima da Terra pode mudar rapidamente quando certos equilíbrios são rompidos. Por isso, a Antártida não é apenas um cenário remoto, mas uma fonte essencial para entender o futuro climático do planeta. Ciência, política e interesses na Antártida. A Antártida não pertence a nenhum país. Ela é regulada por acordos internacionais que priorizam a ciência e a cooperação. Esses acordos limitam atividades militares e impedem a exploração econômica em larga escala no continente. Hoje, explorar a Antártida ainda é caro, complexo e extremamente desafiador. Mas à medida que a tecnologia avança e o mundo muda, cresce o interesse estratégico por esse continente. Recursos naturais, posição geográfica e conhecimento científico tornam a Antártida cada vez mais relevante no cenário global. Por isso, o continente se tornou um teste silencioso de cooperação internacional em um mundo cada vez mais pressionado por recursos. Por que a Antártida é um laboratório único no planeta? Além do gelo e do clima,
A Antártida ocupa um papel único na exploração científica do universo. Ela é um dos melhores lugares do mundo para encontrar meteoritos que caíram na Terra há milhares de anos. O movimento lento do gelo concentra essas rochas em áreas específicas, enquanto o fundo branco facilita sua identificação. Cada meteorito funciona como uma cápsula do tempo, trazendo informações sobre a formação do sistema solar. Além disso, o ar seco, frio e estável da Antártida favorece observações e experimentos científicos raros em outras partes do mundo. O gelo também é usado como ferramenta científica, ajudando a detectar partículas quase impossíveis de observar em outros ambientes. A Antártida como alavanca do futuro do planeta. À primeira vista, a Antártida parece o lugar mais imóvel do planeta, distante de tudo e de todos. Mas sob esse gelo silencioso, existe um sistema complexo, sensível e em constante interação com o oceano, o clima e a Terra. É ali que estão mecanismos capazes de elevar o nível do mar, remodelar litorais e afetar economias em todo o mundo. Também é ali que encontramos registros do passado da Terra, pistas sobre o presente e sinais claros do que pode vir pela frente. A Antártida nos lembra que o planeta é um sistema conectado, onde regiões distantes influenciam diretamente a vida de bilhões de pessoas. O continente mais silencioso da Terra não está parado. Sob a Antártida repousa parte do passado do planeta, e talvez uma das chaves do nosso futuro.